Era uma noite quente de sexta-feira em São Paulo, e o terraço de um apartamento no bairro de Vila Madalena estava iluminado por luzes suaves, criando uma atmosfera aconchegante. O aroma de comida grelhada flutuava no ar, misturando-se com o som distante da música que vinha de um bar próximo. Ana estava ao lado de seu marido, Rafael, que tinha uma mão leve em sua cintura. A presença dele era calmante, um apoio silencioso que transmitia a certeza de que eram uma equipe, mesmo quando o mundo ao redor parecia agitado. Ao redor deles, amigos riam e conversavam animadamente. Entre eles estavam Lucas e Clara, um casal que compartilhava com Ana e Rafael memórias de jantares, viagens de carro e longas conversas na madrugada. Lucas, sempre brincalhão, inclinou-se para trás na cadeira, seus olhos brilhando sob a luz do terraço. Ele lançou um olhar divertido para Clara e, com um sorriso travesso, perguntou: "Posso fazer uma pergunta?" Sua voz tinha um tom leve, quase provocador, que fazia Clara revirar os olhos, mas também a fazia sorrir. A música estava suave, quase como um sussurro, e a vista da cidade se estendia abaixo deles, com os arranha-céus reluzindo em tons de prata e ouro. Os carros se moviam pelas ruas como veias pulsantes, dando vida à noite. Mas naquele momento, tudo parecia parado quando Lucas fez a pergunta. A mão de Rafael apertou ligeiramente a cintura de Ana, um gesto quase imperceptível, mas que fez seu coração acelerar. Ela respirou fundo e tentou ignorar a sensação estranha que a envolvia, enquanto deslizava uma mecha de cabelo atrás da orelha, como se isso pudesse apagar a tensão no ar. "Sobre o que você quer perguntar?" Ana conseguiu responder, tentando manter a voz leve, mas sentindo a expectativa crescer ao seu redor. "Vocês já pensaram em como seria se a gente fizesse uma viagem juntos? Tipo, uma aventura de verdade?" Lucas disse, com um brilho nos olhos que refletia a animação da ideia. Clara olhou para ele, um misto de surpresa e entusiasmo. "Uma viagem? Para onde?" Clara perguntou, inclinando-se para a frente interessada. "Que tal a Chapada dos Veadeiros? Ou quem sabe uma road trip pelo litoral? Poderíamos parar em várias praias, fazer trilhas, acampar." Lucas começou a listar as possibilidades, e a empolgação na sua voz era contagiante. Ana e Rafael trocaram olhares. A ideia de uma viagem em grupo era tentadora, mas também trazia à tona uma série de questões não ditas. Rafael, sempre o mais ponderado, hesitou antes de responder. "Seria divertido, mas precisamos pensar na logística. E bem, temos nossos compromissos." "Ah, vem cá. É só uma viagem. A gente pode se organizar. O que você acha, Ana?" Lucas insistiu, olhando diretamente para ela, como se sua resposta fosse a chave para abrir a porta daquela aventura. Ana sentiu um frio na barriga. A ideia de escapar da rotina era sedutora, mas havia algo mais profundo em jogo. Ela sabia que por trás da proposta de Lucas, havia uma vontade de explorar não apenas novos lugares, mas também as dinâmicas entre eles. Eu gosto da ideia. Mas precisamos conversar mais sobre isso", respondeu, tentando manter a leveza na voz. A conversa continuou, mas Ana não conseguia deixar de pensar na pergunta que pairava no ar. O que significava realmente essa viagem? E o que isso poderia revelar sobre suas próprias relações? Enquanto os risos e as conversas fluíam ao seu redor, ela sentiu que algo estava prestes a mudar. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade sutil, como se algo estivesse prestes a acontecer. Clara, Lucas, Ana e Rafael conheciam-se há 3 anos, o suficiente para terem construído piadas internas, segredos compartilhados e histórias que os uniam. Era o tipo de amizade que se solidificava lentamente, mas que de repente tornava-se essencial. Lucas e Rafael trabalhavam juntos em um escritório de arquitetura em São Paulo, enquanto Ana e Clara se destacavam no mundo da moda e do marketing. Ana era a amiga que trazia calor e equilíbrio ao grupo, sempre com uma risada contagiante que impedia que as coisas ficassem muito sérias. Naquela noite estavam todos reunidos para celebrar a promoção de Rafael, um marco importante em sua carreira. Clara, sempre cheia de energia, insistiu que a celebração deveria ser feita em grande estilo. Assim reservaram uma suíte privada em um luxuoso hotel no centro da cidade, um lugar que um amigo de Clara gerenciava. O ar estava impregnado com o perfume de jasmim,
champanhe e a suave fumaça de velas acesas. A mesa estava adornada com taças de cristal e luzes cintilantes, criando um ambiente perfeito para a comemoração. No entanto, havia algo no ar que parecia vibrar, como se a noite estivesse prestes a se transformar em algo mais. Clara levantou-se e começou a encher os copos novamente, sua graça natural fazendo com que todos a observassem. O perfume dela, uma mistura de sândalo quente e mel, envolvia o ambiente. Assim que se sentou, ela acionou a caixa de som, e uma música suave começou a tocar, preenchendo o espaço com uma melodia envolvente. Foi então que Lucas se levantou de sua cadeira. Ele estendeu a mão não para Clara, mas para Ana. O gesto a pegou de surpresa e sua mão hesitou no ar. O sorriso de Lucas era fácil e charmoso, mas havia algo mais profundo por trás dele, algo que ele não se preocupou em esconder naquela noite. Ana riu nervosamente e apontou para Rafael. Você deve perguntar a ele. Ele é o dançarino da noite. Mas Lucas apenas sorriu suavemente e se virou para Rafael, fazendo uma pequena reverência. Você não se importa se eu pegar sua esposa emprestada para uma dança, certo? Rafael sorriu, uma expressão que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. Desde que ela saiba com quem veio, respondeu ele com um tom brincalhão, mas que também carregava um leve toque de possessividade. A provocação estava no ar, mas a tensão era palpável. Ana sentiu seu coração acelerar. A música continuava a tocar, e ela percebeu que a noite estava se desenrolando de uma maneira que poderia mudar tudo entre eles. Clara entrelaçou os dedos com os de Lucas, sentindo que recusar seria mais tenso do que aceitar. A música aumentou de volume, envolvendo o ambiente em uma atmosfera vibrante. A noite se aproximava, e ela se deu conta de cada detalhe ao seu redor. A calorosa palma de Lucas, o pulsar da cidade abaixo deles, e uma emoção estranha que sussurrava ao seu redor. Lucas a guiou em pequenos círculos lentos, sua mão repousando de forma respeitosa, mas firme, em sua cintura. O perfume dele, uma mistura de madeira de cedro e algo quente, a envolvia, criando uma conexão que parecia transcender o momento. Clara percebeu olhares sobre eles, mas ninguém se atreveu a interromper aquele instante. O mundo ao redor parecia encolher, reduzindo-se ao ritmo da música. As luzes do terraço piscavam suavemente, e a pressão tranquila das fronteiras começava a se desfazer. Quando a canção finalmente chegou ao fim, Clara deu um passo para trás, talvez com um pouco de hesitação. Antes que o momento se dissipasse, Grace se levantou com um meio sorriso e estendeu a mão para Ethan. Era a vez de Clara. Ethan hesitou por um instante, mas logo se levantou. Nesse momento, Clara sentiu algo se contorcer dentro dela. Não era ciúmes, mas uma mistura de curiosidade, inquietação e fascínio. Grace se movia com uma elegância natural, ousada, mas controlada. Ethan a seguia com facilidade, seus movimentos fluindo de forma estranha e sincronizada. Lucas se inclinou para a frente, sua voz suave ao lado de Clara. Eles combinam bem, não acham? Clara olhou para ele, buscando sua opinião. Você acha? A expressão de Lucas se aprofundou não de forma zombeteira, mas com um entendimento que a intrigava. Acho que eles estão testando algo. As palavras dele deslizaram sobre a pele de Clara, como um toque sutil e perigosamente silencioso. Grace sussurrou algo para Ethan, algo que fez o sorriso dele brilhar de uma maneira que Clara não via há meses, genuíno e desprotegido. E então a primeira fissura apareceu, pequena mas aguda. Quando a música terminou, todos aplaudiram como se nada de incomum tivesse ocorrido, mas Clara sabia que algo havia mudado. A tensão no ar era palpável, e a noite prometia mais do que apenas uma simples celebração. Clara observava a cena diante dela, sentindo que algo havia mudado no ar. Os olhares trocados entre Grace e Ethan eram carregados de significados ocultos, e os sorrisos que surgiam entre eles pareciam mais do que simples gestos de amizade. A atmosfera estava carregada, e a música que ainda ecoava ao fundo parecia intensificar a tensão que se formava. Grace levantou seu copo, brindando a amizade, enquanto Liam sorria, como se estivesse ciente de que as fronteiras estavam prestes a ser testadas. Ethan fixou seu olhar em Clara, desafiador e firme, como se estivesse convidando-a a atravessar um limite que ninguém mais se atrevia a cruzar. Aquela noite a bebida fluía e algo não dito se instalava entre eles,
uma sensação que não era errada, mas também não era inocente. Era um entendimento silencioso que pairava sobre a mesa, como um segredo compartilhado. Clara decidiu que precisava de um ar fresco e saiu para o terraço, onde a cidade de São Paulo se estendia diante dela, iluminada por luzes brilhantes que contrastavam com as sombras suaves dos edifícios. Tudo parecia tão claro, tão bonito, mas sua mente estava turva. Ethan apareceu ao seu lado em silêncio, envolvendo-a com um braço protetor em volta da cintura. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz suave, quase um sussurro. Sim, respondeu Clara, hesitante. Só, não gostei muito da dança. Ele a olhou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Foi diferente. Diferente nem sempre é ruim, ele murmurou. E antes que Clara pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, a porta do terraço se abriu. Liam e Grace surgiram com mais uma garrafa de vinho, e Liam comentou, com um sorriso malicioso, vocês dois parecem ótimos juntos daqui. Grace se apoiou na porta, olhando para eles com um brilho nos olhos. Posso me juntar a vocês? A hesitação de Ethan durou apenas um segundo antes que ele assentisse, e Clara percebeu que não estavam apenas bebendo, estavam cruzando limites invisíveis, testando as águas de algo novo e desconhecido. A noite se arrastava e as risadas se tornavam mais altas, mais prolongadas. Os olhares se mantinham por tempo demais, como se cada um deles estivesse tentando decifrar o que estava acontecendo. Grace se aproximou de Ethan, inclinando-se para sussurrar algo em seu ouvido, enquanto traçava um dedo ao longo da borda do copo. A proximidade entre eles era palpável, e Clara sentiu um frio na barriga ao perceber que a dinâmica do grupo estava mudando. Liam estava perto o suficiente para que Clara pudesse sentir o calor de sua presença, e isso a deixou inquieta. Ele riu de algo que Grace disse, e o som fez com que os fios de cabelo na nuca de Clara se arrepiaram. Ninguém havia cruzado a linha, pelo menos não de forma explícita, mas as distâncias entre eles estavam se encurtando, e isso era inegável. Os minutos se arrastavam, e a conversa se tornava mais íntima. Clara começou a perceber que a noite não era apenas uma celebração comum, era um teste de limites, um jogo de olhares e sorrisos que poderia levar a algo mais profundo. E enquanto a música tocava ao fundo, ela se perguntava até onde estavam dispostos a ir. A tensão no ar era palpável enquanto Ethan observava Clara por cima do ombro de Grace. Seu olhar estava carregado de confusão, curiosidade e algo que ele não conseguia identificar. Seria ciúmes, interesse, ou talvez uma permissão silenciosa? Ele mesmo não sabia. Quando finalmente se acomodaram, Grace brincou, cuidado com a minha bochecha. Devagar, uma fração de segundo a mais. Liam a observava com um sorriso divertido, enquanto Clara sentia o calor da presença de Ethan ao seu lado. Assim que as portas do elevador se fecharam, ele segurou a mão dela com firmeza, possessiva, mas ao mesmo tempo enigmática. O caminho de volta para casa foi silencioso. Ao entrarem no apartamento, Ethan parou, virou-se e a encarou com uma seriedade que raramente usava. Na próxima vez, ele disse suavemente. Talvez não devêssemos deixar que eles sejam os únicos a olhar. Clara congelou, não porque achasse que era errado, mas porque não sabia se queria se aproximar ou recuar antes que a noite os engolisse completamente. A cidade sempre parecia normal na manhã seguinte a algo que não deveria ter acontecido. O sol nascia, o trânsito começava a se agitar e o aroma do café fresco preenchia o ar. Mas havia algo diferente, invisível mas inegável. Ethan se movia silenciosamente pelo apartamento, seus pensamentos trancados atrás de seus olhos. Clara revivia a noite no terraço repetidamente, cada momento mais confuso que o anterior. Na segunda-feira eles tentaram agir normalmente, até que Grace enviou uma mensagem na quinta-feira. Noite de filme na nossa casa. Vocês dois têm que vir. Sem desculpas. Clara ficou olhando para a tela por tempo demais. Ethan saiu do banho, uma toalha enrolada na cintura. Grace de novo, ela comentou, assentindo. Ele lançou um olhar para a mensagem e depois para ela. Podemos dizer não, ele disse, e Clara concordou, mas nenhum dos dois acreditava nisso. Ethan deixou a toalha cair, e Clara sentiu um frio na barriga. A expectativa pairava entre eles, como uma corda esticada prestes a se romper.
Naquela noite, enquanto se preparavam para a casa de Grace, Clara se pegou pensando sobre o que estava prestes a acontecer. O clima estava carregado de possibilidades, e ela não conseguia decidir se estava animada ou nervosa. O caminho até a casa de Grace foi repleto de olhares furtivos e sorrisos nervosos, como se ambos estivessem cientes do que estava em jogo. Ao chegarem, foram recebidos por Grace e Liam, que já estavam confortavelmente instalados no sofá, com uma pipoca fumegante à frente. A atmosfera era descontraída, mas Clara sentia que havia uma tensão subjacente. Grace, com seu vestido leve e cabelos soltos, parecia radiante, enquanto Liam, em uma camiseta justa e jeans, exalava uma confiança que atraía os olhares. Vamos começar? Grace sugeriu, piscando para Ethan e Clara. Eles se acomodaram no sofá, e a tela começou a brilhar com as imagens do filme. Mas enquanto a trama se desenrolava, Clara percebeu que sua atenção estava longe da tela. Ela sentia a presença de Ethan ao seu lado, o calor de seu corpo e o cheiro do seu perfume, que a fazia sentir-se viva. Os olhares se cruzavam, e cada vez que Ethan a encarava, Clara sentia seu coração acelerar. Grace e Liam estavam envolvidos na história, mas para Clara e Ethan, a verdadeira narrativa estava se desenrolando entre eles. O filme se tornou um pano de fundo para o que realmente importava. Quando a noite avançou, a tensão cresceu. As mãos de Ethan encontraram a de Clara, e ela não hesitou em entrelaçar os dedos. A conexão entre eles era inegável, e a química estava prestes a explodir. Grace, percebendo a mudança, lançou um olhar significativo para Liam, que apenas sorriu, como se estivesse ciente do que estava por vir. A noite se arrastou, e os risos e sussurros se tornaram mais frequentes. Clara e Ethan estavam em um mundo à parte, onde nada mais importava. Quando o filme finalmente terminou, Grace sugeriu que eles fossem para o terraço, onde a brisa fresca da noite poderia aliviar a tensão acumulada. Lá fora, sob as estrelas, a conversa fluiu naturalmente. Liam e Grace estavam próximos, mas Clara e Ethan estavam em um espaço à parte, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. A proximidade entre eles era eletrizante, e Clara sentiu que a noite estava prestes a mudar tudo. Você se lembra da primeira vez que nos conhecemos? Ethan perguntou, quebrando o silêncio. Clara sorriu, lembrando-se da primeira impressão que teve dele. Sim, você estava tão sério, ela respondeu, e eles riram juntos. A conversa fluiu, e logo eles estavam compartilhando histórias e risadas, cada um se aproximando mais do outro. Mas a tensão estava crescendo, e Clara sabia que algo estava prestes a acontecer. Ethan a olhou com intensidade, e ela sentiu seu coração disparar. Clara, ele começou, mas a frase ficou presa em sua garganta. Antes que pudesse continuar, Grace interrompeu, chamando-os de volta à realidade. Vamos fazer um brinde, Grace exclamou, levantando seu copo. Todos se juntaram, e Clara sentiu a mão de Ethan apertar a dela. O brinde foi feito, mas a conexão entre eles era mais forte do que qualquer bebida. A noite continuou, mas Clara sabia que a mudança estava a caminho. Quando finalmente se despediu de Grace e Liam, Ethan a acompanhou até a porta. O silêncio entre eles era carregado de significado, e Clara sentiu que a próxima etapa estava prestes a se revelar. Clara, Ethan disse, sua voz baixa e intensa. Sobre o que aconteceu hoje à noite. Ele hesitou, e Clara prendeu a respiração. Eu não quero que isso acabe. Ela sorriu, sentindo uma onda de alívio e excitação. Nem eu, ela respondeu, e antes que pudesse pensar duas vezes, ele se inclinou e a beijou suavemente. O beijo foi breve, mas cheio de promessas. Quando se afastaram, Clara sabia que nada seria como antes. A cidade ao amanhecer parecia diferente, como se refletisse a nova realidade que estavam prestes a enfrentar juntos. E assim, enquanto a luz do sol começava a iluminar as ruas, Clara e Ethan estavam prontos para explorar o que o futuro reservava juntos. Clara e Ethan se afastaram lentamente, ainda absorvendo a intensidade do momento. O ar fresco da manhã de São Paulo envolvia-os, e a cidade começava a despertar com o som distante de buzinas e o cheiro do pão fresco das padarias que abriam suas portas. Clara olhou para Ethan, seus olhos brilhando com uma mistura de expectativa e nervosismo. Você acha que estamos prontos para isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ethan sorriu,
um sorriso que iluminava seu rosto. Acho que nunca estaremos completamente prontos, mas isso não significa que não devemos tentar. Ele deu um passo mais perto, e Clara sentiu seu coração acelerar novamente. Você tem razão, ela concordou, sentindo-se mais confiante. Vamos descobrir juntos. Eles caminharam pelas ruas de São Paulo, o sol já alto no céu, refletindo nas janelas dos prédios. As pessoas passavam apressadas, mas para Clara e Ethan, tudo parecia mais lento, como se o mundo ao redor tivesse se ajustado ao ritmo de seus corações. Você já pensou em como seria se se nós fossemos mais do que amigos? Ethan perguntou, olhando para ela com um misto de curiosidade e esperança. Clara hesitou, mas a sinceridade em seu olhar a encorajou. Sim, eu pensei. E é assustador, mas também emocionante. Ela parou em frente a um café charmoso, o aroma do café fresco invadindo suas narinas. Que tal um café? Podemos conversar mais sobre isso. Ótima ideia, ele respondeu, e juntos entraram no café, onde o ambiente era acolhedor e cheio de vida. O barista, um homem de cabelos grisalhos e sorriso fácil, os cumprimentou com um aceno. 2 cafés, por favor, Ethan pediu, e Clara observou enquanto ele se inclinava sobre o balcão, seu jeito descontraído e confiante a fazendo sorrir. Enquanto esperavam, Clara sentiu a tensão no ar aumentar novamente. Ethan, ela começou, mas ele a interrompeu. Clara, eu sei que estamos apenas começando, mas eu sinto que há algo especial entre nós. Algo que não posso ignorar. Ela sentiu, o coração batendo forte. Eu também sinto isso. Mas e se não der certo? E se isso acabar com nossa amizade? Eu prefiro arriscar do que viver com essa dúvida, ele respondeu, olhando-a nos olhos. E se não tentarmos, nunca saberemos. O barista trouxe os cafés, e eles se sentaram em uma mesa no canto longe do barulho. O clima estava leve, mas a conversa logo se tornou mais profunda. Clara e Ethan compartilharam seus medos, esperanças e sonhos, cada palavra os aproximando ainda mais. Você já pensou em viajar pelo Brasil? Conhecer lugares novos? Ethan perguntou, seu olhar sonhador. Sim. Sempre quis conhecer o Nordeste, as praias de areia branca e o calor do sol. Clara respondeu, animada. E você? Eu adoraria explorar a Amazônia. A natureza lá é incrível, ele disse, e Clara percebeu como ele estava apaixonado pela ideia. O tempo passou rapidamente e logo eles se viram rindo e contando histórias de viagens passadas, como se fossem amigos de longa data. A conexão entre eles era palpável, e Clara sentiu que estava se abrindo para algo novo e maravilhoso. Eu realmente gosto de você, Clara, Ethan disse de repente, sua voz grave e sincera. E quero que isso se torne algo real. Clara sorriu, sentindo a mesma emoção borbulhar dentro dela. Eu também gosto de você, Ethan. Vamos ver onde isso nos leva. Com um novo brilho nos olhos, eles deixaram o café, prontos para enfrentar o que quer que o futuro reservasse.